Bom, a partir de agora, eu recebo a Jordana Ágata e também o Carlos Humberto, né, aqui na nossa programação. E eu faço destaque porque a partir de agora nosso tema é o Dia da Árvore. Dia da Árvore nesse dia 28 de setembro de 2020, dia 21 de setembro, é comemorado o Dia da Árvore. E é muito importante a gente trazer esse tema no momento em que o meio ambiente vem sendo atacado, vem sendo atingido, né? E a gente, ao longo da nossa programação, vem dizendo o quanto é importante a gente se conectar com o meio ambiente. E o tema de hoje, né, esse assunto está atrelado, é uma das propostas da Agenda 2030 da ONU. Vamos falar da vida terrestre, onde nós temos a responsabilidade, a obrigação e o dever de proteger os ecossistemas, romper com a velocidade da degradação e recuperar aquelas áreas que já foram atingidas. E para falar sobre este assunto, né, nós recebemos o Carlos Humberto de Oliveira, ele que é advogado ambientalista, coordenador do Plantio Brasil e da comissão organizadora do primeiro Encontro Nacional dos Plantadores de Árvore. E comigo também a Jordana Ágata, nossa jornalista. Primeiro, seja muito bem-vindo, Carlos Humberto. Obrigado. Muito obrigado, eu agradeço a oportunidade e podemos compartilhar um tema desse que é tão importante para todos nós. E também comigo a Jordana Ágata. Seja bem-vinda, Jordana. Você já plantou a sua árvore? Olha, Tôndolo, muito obrigada. Não plantei a minha árvore ainda, mas comprei uma samambaia esse final de semana. Já é alguma coisa. Não, você tem que plantar a árvore. Ó, você tem que plantar, ó. Tem aquela história do livro, tem que fazer um livro e tem que plantar uma árvore. Tem que plantar a árvore. Olha, eu fiz um livro-reportagem no TCC, então só tá faltando plantar a árvore. Tá faltando. Cadê o quintal Então, aí? gente, ótima tarde para todos que estão nos acompanhando aqui no Tom Maior. Seja bem-vindo, Carlos Humberto. Já podemos dar início ao nosso assunto, Tôndolo? Pode, até porque eu tenho certeza que o Carlos já deve ter plantado um monte de árvore. Com certeza, graças a Deus. Então, Carlos, né, falando desse encontro que acontece, que começa hoje, né, vai nessa semana, começa hoje dia 21, segue até o dia 25 de setembro, sexta-feira. Queria que você falasse pra gente como que surgiu essa ideia, né, desse primeiro encontro nacional dos plantadores de árvores e qual que é o intuito. Bem, a primeira coisa é que esse evento ele é uma consequência, é um resultado de uma série de acontecimentos e fatores de alguns anos para cá. Bem, tudo começa com a nossa própria experiência de uma militância na área ambiental há quase 30 anos. E nessa militância nós estivemos acompanhando várias temáticas. A última delas foi a questão dos recursos hídricos. Tudo tranquilo, som? Tudo ótimo. Ok. Foi a questão dos recursos hídricos desde 2014, quando começaram a acontecer algumas crises hídricas. Em 2016 foi o ápice delas em alguns estados brasileiros. E nós sempre atuamos nessa área de monitoramento e nos conselhos pela questão dos recursos hídricos. Só que a partir daí, nós fomos observando e verificando que havia uma necessidade maior de se trabalhar a questão de recuperação florestal, porque a água só pode existir se nós tivermos cobertura florestal, tivermos matas, florestas. Inclusive, né, nós temos algumas expressões muito interessantes de, por exemplo, floresta produz água. Então, quer dizer, essa necessidade nós começamos a nos somar com outras pessoas que também pensavam dessa mesma forma. E aí começou a identificar um e outro e descobrimos também que havia várias pessoas também com esse intuito de plantar árvore. E daí, através das redes, né, sociais, a gente foi se encontrando e trocando ideias. Antes da Jordana fazer a próxima pergunta, Carlos, eu só quero te pedir
para manter o posicionamento que você está, o enquadramento, para facilitar quem está nos acompanhando em imagem, porque a gente acaba tendo dificuldade no enquadramento, mas o som está muito bom, está muito tranquilo, pode ficar sossegado, tá? Vamos lá, Jordana. Ok, obrigado. Certo. E ainda falando desse encontro, queria que você falasse para a gente também quais serão os assuntos que vão ser discutidos a partir de hoje, né? Eu vi que hoje tem um dos assuntos, né, é sobre o bioma cerrado e também o bioma amazônico. Queria que você falasse para a gente como que vai funcionar esse painel e também quem pode participar, né? Bem, a questão do evento, nós idealizamos ele num formato que ele pudesse também atender não só a parte técnica, né, mas também as ações e as iniciativas de pessoas simples, que eu gosto de chamar de celebridades anônimas. São pessoas que lá na sua cidade, no seu bairro, na sua rua, na sua casa, elas estão sempre plantando alguma árvore, elas estão sempre se envolvendo. Então, para também a gente identificar e dar visibilidade, conhecer essas iniciativas tão importantes, que geralmente não aparecem muito, nós, então, criamos a primeira parte do evento, que nós chamamos de relatos de experiências. Ou seja, as pessoas têm um espaço onde elas ali relatam para os outros o que elas têm feito, quais têm sido as ações que elas têm desenvolvido. Então, nesse sentido, nós separamos dentro da programação a parte da manhã, de 9 às 11, e a parte da tarde, de 14 às 16, onde essas pessoas, previamente cadastradas, preencheram um formulário, se identificaram, e elas já têm esses espaços para apresentar. Nós estamos com 25 relatos durante a semana. Hoje, pela manhã, foram 2, e agora à tarde estão acontecendo mais 2, e até sexta-feira, nesses horários, teremos 25 relatos. Pessoas de várias partes do país. Por exemplo, aí em Goiás, nós temos uma experiência que vai ser relatada durante a semana, que é um projeto chamado Planaltina Verde. Muito interessante. Então, em Brasília, nós temos alguns casos. Enfim, a segunda parte da nossa programação, ela já é mais técnica, né? Ela é já mais profunda nesse aspecto. Aí são especialistas da academia, as especialistas de projetos maiores. E aí nós separamos e procuramos dar uma atenção maior aos biomas brasileiros. Então, por exemplo, segunda-feira, hoje nós vamos ter 2 especialistas, um falando sobre o bioma da Amazônia e o outro falando sobre o bioma do Cerrado. E do Cerrado, quem vai falar é a doutora Luciane, da Universidade, da PUC de Goiás, inclusive. Amanhã, terça-feira, nós vamos ter os especialistas falando sobre os biomas da Caatinga e do Pampa. Então, vamos ter uma representante da Universidade Federal do Rio Grande do Norte falando sobre a Caatinga e uma representante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul falando sobre o Pampa. Na quarta-feira, nós teremos 2 especialistas falando sobre os 2 últimos biomas, que é da Mata Atlântica, que é um especialista da SOS Mata Atlântica, e falando sobre o Pantanal, que é a doutora Kátia, que vai estar falando para nós, que ela é do Instituto Nacional de Pesquisa de Áreas Úmidas, aí também do Mato Grosso, da região. Na quinta-feira, nós saímos dos biomas e vamos falar sobre os manguezais. Temos especialista dos Guardiões do Mar, vão estar falando sobre isso. Também vai estar falando sobre arborização urbana e também sobre coletivos de plantio. E para fechar, na sexta-feira à noite, sempre 19 às 21 horas, nós vamos ter uma palestra da presidente da Sociedade Portuguesa de Saúde Ambiental, falando sobre a relação do meio ambiente com saúde e com a Covid-19. E para fechar todo o evento, a última palestra será por um representante da ONU, do PNUMA e da FAO, que vai estar explanando para nós do compromisso assumido por vários países da década da restauração.
ou seja, 2021 a 2030, serão os 10 anos, a década dedicada à restauração dos ecossistemas do mundo. E nós, brasileiros, não podemos ficar de fora. Em resumo, é isso. Carlos, e de onde você está falando? Da onde estou falando? Isso. Eu estou falando do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Então, nós estamos conectados com o Espírito Santo, falando aqui de Goiás, né, de Aparecida, de Goiânia, de Goiânia. E, normalmente, quando a gente vê esse encontro, né, esse tipo de encontro, se planta árvore. Como é que vocês vão fazer esse movimento sendo todo digital? Aí que está o segredo, né? Aliás, deixa eu só dizer uma coisa. O ano passado, quando nós pensamos no encontro, ele seria presencial, né? E aí, no presencial, nós tínhamos reservado na programação, que seria o último dia no domingo, a gente ia passar a manhã toda plantando árvore, todo mundo, né? Aí não deu mesmo pandemia. Mas não há problema, porque todas as pessoas que estão envolvidas com isso, elas já fazem o plantio de árvore naturalmente durante o ano, especialmente nessa semana. Então, alguns já plantaram no final de semana, outros estão plantando hoje. Então, isso vai tudo para o nosso grupo. Nós temos um grupo no Facebook, onde as pessoas que plantam, eles publicam lá as fotos, os vídeos. Então, é tudo conferido lá. Mas o plantio que o pessoal está fazendo não é virtual, ele é real. Com máscara e onde permite um grupo maior, onde não permite é individual, mas todo mundo respeitando os protocolos da saúde, estão plantando árvore durante a semana. Compreendo. Nós estamos até acompanhando imagens do nosso banco de dados aqui, do nosso arquivo, né, do ano passado, onde nós participamos junto com a Prefeitura de Goiânia, né, e também os nossos jovens aprendizes aqui, né, da Renapse, parceira do Sistema Sagres. Nós desenvolvemos aí, participamos de uma ação no ano passado para o plantio de árvores, principalmente numa região de nascente, né? Então, aí tem algumas imagens de arquivo, por isso as pessoas sem máscara e ali acompanhando, né, o evento, com essas imagens. Então, para deixar bem claro para os nossos telespectadores, para os nossos internautas e para os nossos ouvintes. Carlos, diante desse cenário, né, no momento em que que nós vamos viver a década da restauração, né? Agenda 2030 da ONU, nós estamos aí há 10 anos, né, dessa proposta, desse movimento de 15 anos. Por onde nós vamos começar? Por onde cada um deve começar esse movimento? Porque não é uma coisa do Carlos, não é uma responsabilidade do Vinícius, não é uma responsabilidade da Jordana, é uma responsabilidade de todos. Bem, a primeira coisa que a gente deve fazer é assumir a responsabilidade individual, né? Aí, como você perguntou a Jordana e perguntou a outra, você fica com a pergunta: você já plantou a sua árvore? Eu já plantei, inclusive... Já plantou. Inclusive, eu já estou engajado, Carlos, inclusive nas composteiras domésticas. Rapaz, tá muito bom. Mas é isso aí, são iniciativas assim como a sua, como a minha, como a da Jordana, e de milhares e milhares, até milhões de pessoas no Brasil, que faz a diferença. Agora, esse é um primeiro passo. O segundo passo é a gente nos unir. E aí tem uma estratégia muito, muito forte no nosso meio, que inclusive vai ter uma palestra na quinta-feira sobre isso. São os coletivos de plantio. Pessoas se organizam na sua cidade, nos seus bairros, e elas se comprometem uma com a outra e elas se organizam ali internamente para buscar muda, coletar sementes, arrumar um local para fazer um plantio, porque a gente fazendo as coisas junto com outras pessoas que também gostam, isso faz uma diferença muito grande, até como motivação para cada um de nós. Por exemplo, para organizar um evento desse,
o Plantio Brasil não fez sozinho. Nós nos unimos a outras instituições. Por exemplo, tem o movimento Tempo de Plantar, aí de Brasília, que é dirigido pelo meu amigo Paulo César. Tem o Instituto Arvoredo, aí também de Brasília. Tem um coletivo de plantio no Rio de Janeiro chamado Arboristas Urbanos, que é o Alessandro que coordena. E temos também a Sandra, lá de Sergipe, que coordena o movimento dos ODS lá. Então, nós nos reunimos para poder conseguir realizar esse evento. Então, uma forma de a gente alcançar a nossa meta é começar, de alguma forma, mesmo que seja sozinho, e partir também para o coletivo. Juntos, a gente consegue fazer isso, entendeu? Fazer a nossa parte. Agora, tem um detalhe. Infelizmente, nós, muitas vezes, somos mais afetados pelas notícias ruins que pelas notícias boas. Então, no momento em que ela é muito queimada, e a gente fica discutindo e como é que não é, coisa e tal, o outro lado, que aí nós, plantadores, costumamos falar o seguinte: enquanto nos queimam, nós plantamos. Enquanto nos queimam, ou deixam queimar, nós plantamos. Ou seja, sermos proativos, entendeu? Uhum. Porque a natureza pede e pede socorro, e nós temos que socorrê-la porque ela parte de nós e nós somos parte dela. Com certeza. Não sei se a Jordana tem alguma outra pergunta, mas eu gostaria de destacar um VT, né? Só alertado aqui pela produção, que a gente tem um materialzinho de chamada, de convocação para esse encontro. Vamos acompanhar? Primeiro Encontro Nacional dos Plantadores de Árvores do Brasil, online, nos dias 21 a 25 de setembro, em comemoração à Semana da Árvore. Você está convidado a fazer parte de um grande movimento da sociedade civil pela restauração do nosso meio ambiente. Teremos relatos de experiências de várias partes do país e painéis com especialistas falando sobre a Amazônia, sobre o Cerrado, sobre os Pampas, sobre a Caatinga, sobre a Mata Atlântica e sobre o Pantanal. Também teremos listas falando sobre a arborização urbana, sobre manguezais, sobre saúde ambiental e ODS, e sobre a década da restauração 2021-2030. Cuidar da natureza é cuidar de nós mesmos. Somos parte dela. Primeiro Encontro Nacional de Plantadores de Árvores do Brasil, online. Tá aí o convite. Legal. Tá aí o convite, né, que vocês fizeram, a gente dá esse apoio, a gente faz até o desafio, já que a semana é do Dia da Árvore, com tantos debates, com tanta discussão, que o pessoal plante, para quem está nos acompanhando, plante a sua árvore, marca o @SagresTV ou @Sagres730 no Instagram, e a gente vai compartilhar nas nossas redes sociais, e assim a gente vai fazendo com que esse movimento, essa ideia, esse sentimento, que eu adorei a sua frase, Carlos, enquanto poucos queimam, muitos replantam. E assim a gente vai, com a maioria, superando essas pessoas. Então, assim, vamos fazer essa força, esse movimento. E a gente lança esse desafio para os nossos ouvintes, telespectadores e também seguidores aqui do Sistema Sagres. E eu agradeço a sua participação. Carlos. Eu que agradeço a oportunidade, né, porque são essas oportunidades que a gente consegue chegar a muito mais pessoas para se juntar a essa grande ação, né, de plantar mais árvores para o nosso ecossistema. Jordana, muito obrigado, e você tem a sua missão, hein? Você vai ter que plantar a sua árvore essa semana, tirar a foto e postar nas redes sociais para a gente compartilhar. Eu tenho fotos. Samambaia não serve, né? Samambaia não serve. Essa semana eu não vou garantir, mas pelo menos o espaço para plantar árvore eu tenho. Aí que é mais vergonhoso, Jordana. Eu sou muito enrolada com esse negócio de plantar árvore, Tom, mas preciso, vai dar certo. Quando eu plantar, não sei quando, eu vou tirar a foto e vou marcar a Sagres, pode ficar tranquilo. Porque, se a gente pegar a frase do Carlos,
Enquanto uns queimam, a responsabilidade é sua de plantar. Tá vendo que intimada, verdade, Carlos? Eu não queimo nada, então eu tenho que plantar. Tá certo. Jordana, obrigado pela sua participação. Fica a sua tarefa da semana. Depois eu quero ver a foto para a gente postar nas nossas redes sociais. Carlos, muito obrigado. Conte sempre com a Sagres nesse desafio, ainda mais nessas questões ligadas ao meio ambiente. O Sistema Sagres tem o seu carinho, tem o seu olhar sensível às questões do meio ambiente, principalmente a do Cerrado, onde nós estamos aqui envolvidos. Bom, com essa entrevista, eu vou chegando ao fim da minha participação aqui no Sistema Sagres, aqui no Sagres em Tom Maior. Amanhã eu estou de volta, mas não acabou não, viu? Nossa programação vai até às 6 horas da noite. A partir de agora, Letícia Martins, a gente vai para o intervalo e a Letícia Martins já vem assumindo o comando da nossa programação. Não saia daí que a Letícia volta já já.